Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, e hoje estamos realizando mais um vídeo de interesse da comunidade jurídica, especialmente aquela que atua ou deseja atuar no Tribunal do Júri, essa mais que democrática instituição jurídica brasileira. E como nós temos feito, hoje iremos tratar de um tema palpitante, não menos palpitante que os demais que a gente lançou até aqui, que é a forma de inquirição das testemunhas na primeira fase do Tribunal do Júri, também chamado Judicium Accusationis, ou simplesmente sumário de culpa, juízo de formação da culpa. Pois bem, a forma de inquirição, desde 2008, com a reforma pontual do CPP, tá? Pela lei ali 11.718, 11.719 de 2008, houve uma alteração que reputo muito salutar, muito profícua, importante, tá bom? E que realmente dinamizou a forma de inquirição das testemunhas. Não só na primeira fase do júri, tá bom? Esta se parece muito com o procedimento comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo, de outros procedimentos, tá? Então, é a mesma forma, qual seja, é utilizado hoje o sistema do cross-examination. Cross-examination. O que é isso? É o exame cruzado. Exame cruzado. Por que cruzado? Antes de 2008, o que acontecia? As partes processuais, leia-se, acusador, público ou particular, bem como o defensor, público ou particular, não importa, para ele realizar perguntas, questionamentos às testemunhas, ele necessariamente tinha que se valer do juiz. Era feita por intermédio do juiz, tá bom? O qual não só presidia a audiência, mas também ele intermediava, tá bom? Ele era a escada, digamos assim, a ponte entre o promotor de justiça, o acusador, ou entre o defensor, a defensora. Você não podia elaborar diretamente à testemunha a pergunta, tá bom? E isso realmente tornava menos dinâmico a audiência de instrução, né? E até, digamos assim, possibilitava que a testemunha ali, colocada em xeque-mate, digamos, ela tinha até um tempo ali razoável para raciocinar e pensar e, de repente, fazer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade de forma convincente, entre aspas, né? Tá bom? Não que isso hoje não aconteça, mas com esse sistema do cross-examination, isso, digamos assim, fica mais reduzido, porque é um bate-pronto, né? Um bate-bola. O juiz fala assim: doutor promotor, tem perguntas? Sim. Então, ele vai elaborar as perguntas diretamente à testemunha que ele arrolou lá na denúncia, tá bom? Depois, a mesma coisa acontece com a defesa, com o defensor, com a defensora. Doutor defensor, doutora defensora, tem perguntas a elaborar para a testemunha? Sim, excelência. Então, pode elaborar. A defesa começa. Dona Maria, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A senhora disse na polícia que jamais viu o réu armado, com arma de fogo. Hoje aqui, a senhora está dizendo o contrário. E já chegou a ver o réu diversas vezes armado. Afinal, Dona Maria, a senhora disse a verdade lá na polícia ou está dizendo a verdade hoje aqui?
Ah, está dizendo a verdade hoje aqui? Então a senhora mentiu na polícia? Ou seja, né, essa dinâmica permite você ter um contato personalizado com a testemunha e com isso não dá muita chance para ela, digamos assim, utilizar-se de artimanhas evasivas, né, que tem por objetivo fugir da pergunta da defesa ou mesmo do acusador, né? Tá bom? Então isso se torna mais dinâmico. Porque antes de 2008, o que acontecia? Essa mesma pergunta eu teria que elaborar para o juiz. Excelência, a testemunha disse na polícia que nunca viu o réu armado. E hoje aqui ela disse que viu o réu diversas vezes armado. Ela poderia esclarecer essa contradição, Excelência? Aí o juiz repete para a testemunha. A senhora disse na polícia que jamais viu o réu armado. E hoje aqui a senhora está dizendo que já viu o réu armado diversas vezes. Por que essa contradição, dona Maria? Nisso daí, a testemunha já uniu o tico e o teco e já está ali bolando, né? Engendrando, urdindo, né? Uma desculpa, né? Convincente ou não, para explicar aquela contradição, não é mesmo? Então, esse cross-examination, ele tem essa particularidade, ele permite, tá bom? Um dinamismo e um contato direto, maior com a testemunha. E com isso, facilitar, tá bom? As perguntas, as respostas, enfim, tá? Quem inicia a pergunta? Quem inicia o questionamento à testemunha? Assim que o juiz abre esse momento, né? Ele abre essa fase. É o juiz que abre. Doutor promotor, doutor defensor, tem perguntas? Bem, sabemos que as testemunhas da acusação devem ser inquiridas em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Afinal, quem acusa é que tem que mostrar, colocar na mesa as cartas, leia-se, as provas que tem acerca da sua pretensão punitiva. Então, de regra, o promotor arrola ali na denúncia as testemunhas. Tá? E no dia da audiência, o juiz vai ouvir, em primeiro lugar, e se o caso, a vítima, o qual se aplica também o cross-examination, e na sequência, tá, serão ouvidas as testemunhas da acusação. Então é o promotor que inicia a inquirição das suas testemunhas. Depois que o promotor inquirir a vítima, se o caso, e as suas testemunhas, individualmente, claro, só então o juiz ele indaga da defesa se tem questionamentos, perguntas a elaborar à testemunha da acusação. Se sim, você diretamente inicia as perguntas. Claro que perguntas capciosas, aviltantes, repetitivas, o juiz, embora ele passe a palavra à parte, para que elabore diretamente a pergunta à testemunha, à vítima, claro que ele fica ali fiscalizando, não é mesmo? Ele fica ali observando se realmente o procedimento na elaboração, na formulação das perguntas pelas partes está condizente, está de acordo, né, com as regras legais e com as regras também da ética, não é mesmo? Da moral, né? Da etiqueta e da boa educação, né? A testemunha, embora você possa apertá-la, entre aspas, né, tanto a acusação como a defesa, sempre fazendo de uma maneira, né, educada, de uma maneira ética. Você pode dar um checkmate na testemunha de uma maneira, tá bom? Cordata, cordial, elegante, tá bom? Sem xingar, sem ofender, sem humilhar, não há essa necessidade, tá bom? Então, a ordem é sempre a testemunha da acusação. A testemunha da acusação é ouvida em primeiro lugar. Depois,
as testemunhas da defesa. Então, quem inicia a pergunta é o promotor, com relação à sua testemunha. Em segundo lugar, a defesa. A testemunha da defesa, ela inicia as perguntas. E depois, em segundo lugar, a acusação. Tá? E o juiz, onde entra nessa, né? Onde ele atua? O juiz só poderá elaborar também perguntas tanto para as testemunhas da acusação como as testemunhas da defesa, se ainda remanescer alguma dúvida, existir alguma dúvida que não foi solucionada ao longo da inquirição feita tanto pela acusação como pela defesa. Então, se pairar alguma dúvida, diz lá o artigo 212, parágrafo único do CPP, o juiz poderá, sim, indagar da testemunha para dirimir, né, para solucionar aquela dúvida essencial. O que a gente vê muito por aí em audiências é o quê? É o juiz iniciando as perguntas. Elaborando perguntas em primeiro lugar, tanto para as testemunhas da acusação como para as testemunhas da defesa. Aí é o magistrado ainda que não está em harmonia com a nova alteração promovida, repito, no ano de 2008, com o cross-examination. Então, hoje, quem inicia são as partes processuais, acusação e defesa. E o juiz, ao final, se pairar alguma dúvida, só então ele poderá indagar da testemunha, tanto da acusação como da defesa, alguma questão ainda no ar, ainda não respondida. Tá? Inclusive, você pode até, se isso acontecer, ou seja, de o juiz iniciar a inquirição da testemunha, arrolada tanto pela acusação como pela defesa, a defesa pode... doutor, uma questão de ordem, né? O artigo 212 do Código de Processo Penal diz que quem inicia a inquirição é a parte que arrolou a testemunha, ou a acusação ou a defesa. Né? E se o juiz tiver essa consciência, ele vai então acatar e permitir que a parte que arrolou em primeiro lugar a testemunha inicie a inquirição. Tá bom? Isso faz com que o artigo 212 e seu parágrafo único seja ali observado. Seja observado. Não é mesmo? Então, essa forma de inquirição se aplica tanto às testemunhas ouvidas ali presencialmente, ou por videoconferência, ou por carta precatória, né, perante o juízo deprecado, com relação às testemunhas fora da terra, que a gente fala. Testemunha fora da terra é a testemunha que reside, né, fora da comarca por onde tramita ali o processo. Testemunhas fora da terra. Tá bom? Diferentemente da testemunha que reside na própria comarca. Tá? Mas não importa. Testemunha é testemunha. E a forma de inquirição será esta que a gente está vendo aqui. Não é mesmo? Tá bom? Lembrando que no sumário de culpa, com relação à primeira fase do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri, você pode arrolar até 8 testemunhas. Como acontece, aliás, no procedimento comum, ordinário. Comum. Né? Procedimento comum, o procedimento padrão, o ordinário, para apurar ali o roubo, o estupro, o sequestro, etc., são até 8 testemunhas. E esse mesmo número também é o que a defesa poderá arrolar lá na sua resposta à acusação, também na primeira fase do júri. Até 8 testemunhas. E não se esqueçam daquele grande detalhe. Até 8 testemunhas por réu. Até 8 testemunhas por réu. Então, se você estiver defendendo ali os réus
A, B, C e D, você poderá rolar até 8 testemunhas para cada um deles. Qual seja, 4 vezes 8, 32 testemunhas você poderá rolar. Tá? Então, esse rol de até 8 é individual. É para cada réu. Tá? Não é 8, independentemente do número de réu. Então, é um detalhe que pode fazer aí toda a diferença. Né? Toda a diferença. Então, olha, quando você rolar testemunhas tendo mais de um réu, se estiver defendendo mais de um réu, você coloca aí, ó, a defesa rola, tá? Para o réu A, a testemunha A, B, C, D, E, F, G, H. Né? Para a testemunha B, as testemunhas A, B, C, D, E, F, G, H. Para a testemunha C, as testemunhas A, B, C, D, E, F, G, H. E assim sucessivamente. Sempre tomando a cautela de pedir a intimação da testemunha. Peça a intimação da testemunha. E a requisição, no caso de testemunha, né, funcionária pública. Peça, porque é um detalhe muito importante, que às vezes a testemunha deixa de comparecer, por um motivo justo ou injusto, não importa, e se você pediu a intimação, você poderá insistir na oitiva da testemunha. Você poderá insistir. Agora, caso você tenha dito na resposta à acusação que levaria, que traria a testemunha independentemente da intimação, você corre o sério risco de perder esse testemunho, porque pode acontecer algum incidente no dia, algum contratempo com a testemunha, e ela deixar de comparecer. Daí então a cautela, sempre peça a intimação da testemunha. Gente, com essas considerações, a gente encerra mais um vídeo, ficando à disposição de todos os colegas, especialmente com relação ao nosso segmento, que se chama, né, Mentoria no Tribunal do Júri, que é composta de consultoria e parceria em todo o território nacional. Vale dizer, se o colega advogado, advogada, tiver um caso concreto, um processo real, de verdade no seu escritório, mas que você ainda não tem muita experiência, ou nunca fez júri, ou ainda não tem tanta confiança, não pode perder o cliente, mas também tem que ser responsável com relação à liberdade do cliente, tá bom? A gente oferece esse serviço de consultoria ou parceria. Para saber mais, entre em contato agora mesmo conosco e nós lhe passaremos todas as informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até lá!